Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula e a gente vai dar continuidade no assunto, vamos dar continuidade ao tema sobre temor, mas antes disso eu quero estar dando alguns avisos que são bem importantes. Quero lembrar os irmãos que todas as vezes que os irmãos forem estudar, me mandem a mensagem pelo WhatsApp dizendo mergulhando. Pode ser por escrito ou pode ser também gravação de áudio. Eu fiquei muito feliz que essa semana eu recebi mergulhando, e um atrás do outro. Recebi umas mensagens até de madrugada e eu fiquei bem feliz porque estou vendo a dedicação de muitos, né? Então não esqueçam, todas as vezes que forem estudar, me manda essa mensagem que isso é bem importante. Outra coisa também é em relação aos questionários. Os irmãos, quando forem responder os questionários, os irmãos podem responder numa folha de papel, no celular, porque vocês não vão precisar me enviar as respostas. Eu vou fazer um vídeo tirando as dúvidas, né? E nesse vídeo eu também vou dar algumas sugestões de resposta para as perguntas, porque o meu desejo no questionário é que vocês não apenas escrevam literalmente ou exatamente aquilo que eu disse nos vídeos ou o que está escrito no material PDF que eu enviei para vocês, mas é bom que vocês respondam o questionário com as suas próprias palavras, porque isso faz com que o próprio aluno crie o seu raciocínio, ele desenvolva o seu pensamento, possa lembrar e aplicar aquilo que estudou, e isso é bem interessante. Então, por mais que vocês não tenham que me enviar as respostas, mesmo assim, não deixem de responder os questionários, tá bom? Isso é muito importante, porque eu não vou estar vendo, mas Deus vai estar vendo. Então, respondam cada pergunta e procurem dar o seu melhor. Procurem não só dar respostas curtas, mas respondam de forma completa, tá bom? Então, vamos dar continuidade então ao assunto sobre temor. Essa é a aula de número 2. Então, e o primeiro ponto dessa aula vai ser: o temor coloca limites. Isso é bem interessante, porque agora se torna ainda mais prático. A primeira aula a gente viu várias passagens bíblicas, né, que traziam motivos para que a gente pudesse temer a Deus e por que isso deveria ser resgatado. E hoje a gente vai ver um pouco mais na prática, alguns exemplos de como isso se aplica na vida de um cristão e na nossa vida particular. Isso é bem importante. Então, o temor coloca limites. Isso é interessante porque quando nós tememos a Deus, a gente sempre vai ficar no campo da segurança, a gente sempre vai ficar no campo do correto, porque a gente sabe que tem um certo limite, e a gente sabe que quando a gente teme a Deus, nós temos limites. E eu não estou falando de limite em relação à capacidade, porque Deus pode derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida, Ele pode desenvolver de uma forma extraordinária os dons e talentos que Ele depositou em nossas vidas. Então, esses limites não são limitações, mas esses limites é no sentido moral, porque a gente sabe que a gente não deve extrapolar, a gente não deve extravasar. Então a gente se mantém no campo do correto, no campo da santidade, no campo da pureza. E assim então a gente não vai para o campo errado, que é o campo do pecado. Para deixar mais claro essa lição, eu quero utilizar a figura de um hambúrguer. Imagina que o hambúrguer tem pão embaixo e tem pão em cima. E no meio vai o recheio. E ali tem uma série de coisas. Tem o bife de hambúrguer, tem alface, batata frita, enfim, muitas coisas. Pensa que o pão de baixo são as coisas corretas a fazer. Pensa que o pão de cima são coisas erradas. E embaixo são coisas santas. O pão de baixo são coisas santas e o pão de cima são pecados, tá? Imagina que embaixo está o fruto do Espírito, longanimidade, paz, benignidade, amor.
E em cima é só as obras da carne, né? Ira, inveja, discórdia, ciúmes, enfim, só coisa errada. E imagina que no meio, no recheio desse hambúrguer, estão as coisas que eu não sei se é certo ou errado. Captou a ideia? O pão de baixo, coisas certas, pão de cima, coisas erradas, e no meio, no recheio, são coisas que eu tenho dúvida, que eu não sei se essas práticas são certas ou não. O temor, ele não vai ficar entre o pão de cima e o recheio, ou seja, entre as coisas erradas e as coisas que eu tenho dúvida. O temor não vai ficar entre elas. O temor, ele vai ficar entre o pão de baixo e o recheio, ou seja, entre as coisas certas e as coisas que eu tenho dúvida, que eu não sei se é certo ou não. Então, o temor vai ficar bem aqui, no meio, entre as coisas certas e as coisas duvidosas. Por que o temor vai ficar aqui, no final do pão de baixo? Porque se eu temo a Deus e tem coisas que eu não sei se é certo ou errado, se eu temo a Deus, eu não faço. Se eu temo a Deus e eu tenho dúvida daquilo ali, eu nem pratico aquilo ali, eu nem faço. Por quê? Porque eu temo a Deus, eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero correr o risco de ser desobediente. Eu não quero correr o risco de cometer um pecado e desagradar a Deus. Então, o temor funciona assim, o temor acaba nos protegendo e ele coloca um limite. E ele não deixa a gente passar daquele limite ali. Por quê? Porque nós tememos a Deus. Até porque se a gente pratica algo duvidoso, só pela gente ter dúvida, a gente peca, porque aquilo que não é por fé é pecado. Então, se eu faço com dúvida, eu já estou pecando. Mesmo se aquela prática pode até não ser pecado, mas só por eu ter dúvida, eu já estou pecando. E a minha própria consciência me acusa e mostra que eu não temo a Deus. Então, eu não posso fazer nada por dúvida. O que eu fizer tem que ser por fé. Então, o temor, ele coloca limite em nós, coloca limite na nossa vida. É como se o temor funcionasse como um freio. A gente está ali acelerado, mas aí a gente chega diante de uma situação, a gente chega diante de algo, uma situação complicada, e ali a gente para. Porque a gente vai reduzindo a velocidade e quando vê a gente para. O temor nos paralisa e não deixa a gente ir além. Porque se a gente for além, a gente vai acabar cometendo um erro, a gente vai acabar desagradando a Deus. Então o temor é muito importante. E quantas vezes na vida a gente vai se deparar em situações como essas, em que a gente vai perceber algo que a gente sabe que é errado e quem sabe na nossa volta vai estar todo mundo praticando aquilo ali, mas se a gente teme a Deus, a gente não vai na onda dos outros, né? Porque nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus. Então o temor funciona também como um freio. Outra coisa interessante também é que o temor ele funciona como um parapeito. Quem sabe os irmãos certamente já viram um prédio assim que tem as sacadas e na sacada tem aquele parapeito, ou seja, é como se fosse um murinho ou uma grade que ela vai até a altura do peito. A pessoa tem a visão, uma visão bela, mas ela não vai além daquilo ali. Aquele parapeito não permite que ela caia. Quem sabe ao olhar ela pode até ficar tonta, mas aquele parapeito protege ela, não deixa ela ter uma queda mortal, letal. Enfim, e o temor ele funciona assim na nossa vida como um parapeito. Quem sabe Deus vai nos dar visões grandiosas, quem sabe Deus vai nos levantar de uma forma tremenda nessa terra para que nós sejamos luz do mundo, sal da terra, para que a gente possa ser exemplo no meio da nossa sociedade, no meio da nossa família. E quem sabe Deus vai nos colocar em destaque em algum momento e é muito importante a gente continuar com parapeito, a gente continuar com temor, porque nas alturas o parapeito ele vai te proteger. Ele não vai deixar tu cair, ele não vai deixar tu ir além daquele limite e ter uma queda muito feia. Então o temor também funciona como um parapeito. Outras coisas também que são bem interessantes é que
Esse lance do parapeito ele exemplifica muito bem e a gente traz muito para a prática da vida, porque a gente vê que no Provérbio 16 e o verso 6 mostra que quem teme a Deus ele evita o mal, ele evita o mal. Quando nós tememos a Deus, a gente sempre vai fugir das situações complicadas, a gente vai evitar entrar naquele campo do duvidoso ou no campo do errado. Por quê? Porque nós tememos. Então a gente evita, a gente foge de toda a aparência do mal, como Paulo escreveu nas suas cartas, fugir de toda a aparência do mal. E isso é a gente ter um discernimento antecipado, a gente ter uma percepção antecipada das coisas, em que se eu sei que um determinado lugar pode ter coisas ruins para minha vida, coisas que quem sabe eu gostava no passado e nesse ambiente vai ter muitas ofertas e coisas ruins, eu vou evitar. Se eu temo a Deus, eu nem vou nesse lugar. Eu nem vou. E se caso eu for, eu vou saber exatamente a hora de sair, a hora de eu sair daquele ambiente ali, porque se eu ficar tempo a mais, eu posso me complicar. E o temor então vai me dar esse start, vai mostrar que ó, chegou a tua hora. E isso é bem interessante, principalmente no convívio entre familiares, né? Quando os nossos familiares ainda não são cristãos, né? E não é que a gente não tenha que estar junto a eles, né? Às vezes tem algumas festividades, né? E a gente precisa ter o discernimento da hora de sair de cena. A gente estar lá, mas saber a hora de sair de cena. E a gente vê também que os ímpios, eles não têm o temor. Eles não têm esse freio, eles não têm esse limite, eles não têm esse parapeito. No Salmo 36, no verso 1 e 2, mostra que o ímpio ele está entregue ao erro, entregue ao pecado, às transgressões, né? E na mente dele, ele acha que ele nunca vai ser pego, ou que ninguém está vendo aquilo que ele está fazendo. Ou seja, ele não teme a Deus, ele nem tem noção, ou não faz ideia de que Deus está vendo tudo que ele está vendo, então ele não se importa. Isso é muito ruim, ou seja, ele não tem o parapeito, ele não tem algo que o protege das práticas erradas, né? E a gente sabe que se a gente semeia o mal, a gente colhe o mal. E também a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então o ímpio, aquele que ainda não se entregou a Cristo, né? Ele não tem esse temor, não tem. Então isso é muito perigoso para a sua vida, né? E vamos ver alguns exemplos, primeiro de falta de temor. A gente vê lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, do versículo 16 até o 21, a gente vê o exemplo do rei Uzias. O rei Uzias era um rei muito bom, mas chegou um determinado momento que ele ficou orgulhoso, ele se exaltou e ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Ele quis entrar no templo e oferecer o incenso, só que essa era uma prática que somente o sacerdote poderia fazer. E ele, como era rei, né, ele não podia fazer, era somente o sacerdote, porque na obra de Deus, a gente não pode, a gente não deve fazer aquilo que a gente não é chamado para fazer. E era isso que ele estava, exatamente isso que ele estava fazendo. Ele quis fazer algo que não era para ele fazer. O negócio dele era reinar. E os sacerdotes tentaram impedi-lo de fazer aquilo, mas ele não quis saber. Ele prosseguiu naquela ação. E ele estava com incenso na mão e ele queria oferecer aquele incenso para Deus dentro do templo. E a Bíblia diz que na hora veio uma lepra na testa dele. Ele ficou leproso. E os sacerdotes tiraram ele daquele ambiente ali. A gente vê pela palavra de Deus que a partir dali ele não foi curado e a partir dali ele teve que viver isolado, porque a lepra era uma doença, hoje conhecida como hanseníase, era uma doença contagiosa e que não tinha cura. Então as pessoas que tinham essa doença, elas viviam isoladas. Então imagina, um rei que até então ele tinha acertado várias vezes, mas quando cometeu esse erro que lhe faltou o temor a Deus, ele passou do limite, então
na hora Deus acabou castigando ele. Então ele foi além dos limites. A gente não pode ir além do limite. Então faltou temor para o rei Uzias. Outro exemplo também está em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao 5. É o episódio do rei Davi, em que a Bíblia diz que era o tempo em que os reis iam para a guerra. Davi acabou não indo, e ele chegou na sacada, no terraço do seu palácio. E quando ele chegou naquela sacada, ele viu uma mulher se banhando, e ele quis saber quem era aquela mulher que estava se banhando. Parecia ser uma mulher bela, e ela estava nua, e ele conseguiu enxergar. Ele estava num lugar alto, Deus já tinha levantado ele, Deus o exaltou sobre todo Israel, e veio a notícia para ele que ela era casada, e ainda era casada com um soldado, um valente de Davi, um dos soldados de maior destaque dele, um homem de confiança dele, um amigo dele. E a gente vê que Davi mandou trazer aquela mulher para o seu palácio. Ele acabou tendo relações com ela, e essa mulher acabou ficando grávida, ou seja, foi um caso de adultério, de traição. E depois Davi acabou tramando a morte desse soldado dele, Urias, para que ele tentasse apagar ou cobrir o erro que ele tinha cometido. Mas a gente vê que depois Deus veio pesado para cima de Davi. Até porque ele era um homem de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia Deus, e ele também temia Deus, mas nesse momento ele esqueceu de temer a Deus, ele deixou o temor de lado. E embora no terraço dele, na sacada dele, tivesse o parapeito físico, espiritualmente ele foi além do parapeito. Por quê? Porque ele não temeu a Deus. Então, fisicamente, ele não caiu da sacada porque tinha o parapeito, mas espiritualmente ele passou e ele teve uma queda feia. Cometeu ali pecados gravíssimos, e depois as consequências vieram fortes na sua família. Então a gente vê mais um exemplo de um homem que era de Deus, mas que ele deixou o temor a Deus de lado e acabou caindo em um grande erro. E agora a gente vai ver mais um exemplo também de falta de temor, que é a vida de Caim. Depois que Caim tirou a vida do seu irmão Abel, Deus chega para ele e diz: onde está teu irmão Abel? E olha a resposta que Caim dá para Deus: sou eu agora guardador do meu irmão? É como se ele estivesse dizendo: sou eu agora babá do meu irmão? Eu sou obrigado a cuidar do meu irmão? E a gente vê que Deus deu uma sentença forte para ele, até porque ele tinha matado literalmente o seu irmão. E isso foi muito, muito terrível, muito grave. Esse homem Caim era um homem muito mau, havia uma impiedade na vida dele. E a gente vê que depois que Deus dá a sentença, ele temeu somente as consequências dos seus atos, mas ele não esboçou arrependimento do seu ato. E isso dá a entender que ele seria capaz de realizar a mesma coisa várias e várias vezes. Ele não voltaria atrás se o tempo voltasse. Então isso foi muito grave. Ele não mostrou reverência, ele não temeu a Deus, mas ele deu uma resposta ríspida para Deus: sou eu guardador do meu irmão agora? Então ele não mostrou temor a Deus. Agora vamos ver exemplos de demonstrações de temor, de demonstração de temor. A gente vê isso na vida de José, em Gênesis capítulo 39, no versículo 6 ao 12. Fala que José ele se tornou mordomo na casa de Potifar, que era um egípcio muito importante, muito rico. E José ele cuidava de tudo naquela casa, a ponto do seu senhor não ter o controle de nada. E a Bíblia mostra que José era muito formoso, era muito belo. E a esposa de Potifar se sentiu atraída por José. E ela então várias e várias vezes quis trazê-lo para si, ela quis se deitar com ele, e ele sempre dizia: não, jamais farei isso,
jamais cometeria tal pecado contra o meu Deus. E aí chegou um dia que José estava na casa de Potifar e aconteceu que só estava a mulher lá também. E aí ela tramou toda uma situação e ela agarrou ele. E ele disse: olha, o meu senhor não tem cuidado de nada dessa casa, eu tenho cuidado de tudo. Só que o meu senhor, ele não te confiou a mim. Então não posso eu cometer esse erro contra o meu Senhor com S minúsculo e nenhum pecado desse tamanho contra o meu Deus, contra o meu Senhor com S maiúsculo. Então ele sabia, Potifar não estava vendo, não estava ali naquele momento, mas ele sabia que Deus vê todas as coisas. Então a gente vê que José temia Deus. E a Bíblia mostra que José saiu correndo e deixou até mesmo o seu casaco na mão da mulher, mas ele fugiu, ele não caiu em tentação, ele não cedeu. Por quê? Porque ele temia a Deus. Que exemplo de homem! Outro exemplo também é quando em Jó, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 8, em que a gente vê que a Bíblia mostra que Jó era temente a Deus, Jó era muito rico, Jó era um homem que amava a Deus, ele se desviava de toda a aparência do mal, e a gente vê que o próprio Deus dá testemunho da vida de Jó para o diabo e diz: viste meu servo Jó? Ele me teme, ele se desvia de toda a aparência do mal. Imagina, irmãos, que maravilha. Imagina o que é, se a gente já fica feliz quando uma pessoa fala bem de nós para outra pessoa, e imagina Deus falando bem de ti para o teu maior inimigo. Imagina Deus jogando na cara do teu inimigo, do inimigo que é Satanás, né? Jogando na cara do inimigo dizendo: olha só, tu nunca conseguiu tentar ele. Todas as vezes que tu tentou ele, tu nunca teve sucesso, porque ele se desvia do mal, ele é um exemplo, ela é um exemplo. Que maravilha, que Deus possa estar testemunhando nesse tempo sobre a nossa vida. Mas para isso, a gente precisa temer a Deus. Dito isso, então, a gente vai para o segundo ponto, o segundo tópico, em que o segundo tópico é mais razões para temer a Deus. E aqui a gente vai ver algumas situações. Em 2 Crônicas, no capítulo 19, o versículo 7 e o 9. Eu vou ler o versículo 7, que diz assim, ó: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Olha só que coisa interessante. Em Deus não existe a possibilidade de haver um erro quando ele dá um decreto e quando ele dá uma sentença. Não tem como Deus errar. Não tem como Deus errar. Deus é completamente justo. Uma coisa interessante aqui é que não tem como ele errar, primeiro, que ele vê tudo e todos. Ele vê quem faz o bem e ele vê quem faz o mal. No material vocês vão ver referências que falam disso. Então, é como se todos os atos fossem pegos em flagrante. Flagrante é quando tem uma pessoa que está cometendo um ato errado e tem outra pessoa que está vendo tudo o que ela está fazendo. Então, é flagrante. Nesse sentido, eu falei, é como se fosse uma testemunha. Mas flagrante é como se a autoridade, sei lá, o policial chega e o bandido está ali tirando a vida de outra pessoa. O bandido está ali roubando, ou seja, ele foi pego em flagrante. E com Deus é sempre em flagrante, porque Deus vê tudo, Deus vê todos. E outra coisa também do porquê que Deus não pode errar nas suas sentenças é que Deus, ele vê quem fez, ele vê quando foi feito, ele vê o que foi feito, ele vê para quem foi feito e ele vê também a intenção com que foi feito. Ou seja, ele consegue ver tudo, está tudo descortinado para ele. Ninguém precisa ser uma testemunha contra nós, ninguém precisa ser um advogado de acusação. Por quê? Porque Deus está vendo, ele vê todas as coisas. Outra coisa interessante também
é que em Deus não há injustiça, ou seja, o inocente sempre vai ser absolvido e o culpado sempre vai ser condenado. Porque Deus é justo, é um dos atributos dele, é uma das qualidades dele. Nele não há injustiça alguma, então o inocente sempre será absolvido e o culpado sempre será condenado, porque Deus é justo. Então, essas são algumas razões para nós temermos. Outra coisa também é que a gente vê aqui nesse versículo, né, que nele não há injustiça, né, e também não há parcialidade. E outras versões fala acepção de pessoas. O que é isso? É que para Deus o certo é certo, independente de quem faça. E o errado é errado, independente de quem faça. Ou seja, não existe assim, ó, ah, tu tá fazendo isso e isso é errado, te condeno. Ah, tu tá fazendo isso e isso é errado. Ah, mas é o fulano. Ah, esse daí é meu, esse daí é meu filho. Então não é errado, então. Então não faz mal. Tu é meu filho, tu crê em mim, tu tá em todos os cultos, tu tá sempre na minha casa, tu dizima a tua oferta, tu é meu, então não faz mal. Com Deus não existe isso. Não existe. Deus não faz acepção de pessoas, então. Pode ser o ímpio fazendo coisa errada, é errado. Pode ser o crente fazendo coisa errada, continua sendo errado. Deus também desaprova. Então, nele não há acepção de pessoas, não tem parcialidade, porque é a mesma justiça para todos, sendo dele ou não. Então, ninguém tem um aval de Deus, ninguém tem as costas largas, ninguém pode escapar da justiça de Deus. Não, em Deus não há parcialidade, em Deus não há acepção de pessoas. Então, Deus julga todos da mesma forma. E olha, essa é a justiça de Deus. Outra coisa também é que nem aceita ele suborno. Infelizmente, na Terra, muitas vezes a justiça ela acaba sendo comprada. Infelizmente. Pode acontecer isso, né? Nós vemos em filmes e a gente sabe que na vida real acontece isso também. Às vezes o juiz ele perverte a justiça para favorecer alguém que é seu, que de alguma forma dentro de um plano aquele juiz vai ser beneficiado financeiramente. Então é como se ele fosse comprado para dar um veredito. Mas agora é impossível Deus aceitar suborno. É impossível. Por quê? Primeiro que ele é justo, ele não aceita isso. Outra coisa é que não tem nada que a gente possa acrescentar a Deus. Não tem como a gente presentear a Deus, não tem como a gente acrescentar nada a Ele. Por quê? Porque tudo já é dele. E porque ele já é completo em si mesmo. Não tem como a gente acrescentar algo a Deus, ele já é pleno, total, completo. Deus não tem falta de nada. E também não tem como a gente tirar algo de Deus. Não tem como, porque ele já é completo. Então Deus não pode ser subtraído e nem somado. Não tem como a gente dar algo e nem tirar algo dele. Porque ele é completo, ele é pleno, ele é o dono de todas as coisas. Então Deus não aceita suborno. Não adianta a gente pensar assim, Senhor, hoje é o dia que eu vou ofertar na tua casa. Então não faz mal se eu fizer aquilo ali. Continua aquilo ali, faz mal sim se tu fizer aquilo ali. Porque Deus não aceita, Deus não pode ser comprado. Então Deus não aceita, Deus não negocia a sua justiça. Porque para Deus não existe moeda de troca. Deus é justo e ponto final. E essas coisas são mais motivos para que a gente tema a Deus, porque Ele sabe o que está sendo feito, quem está fazendo, quando está sendo feito e até a intenção com que está sendo feito Ele sabe, porque muitas vezes algumas pessoas fazem o bem, mas com uma intenção errada. Às vezes a pessoa faz o bem publicamente com a intenção de ser promovida. E Deus sabe disso. Deus sabe.
e Deus é justo juiz. Então, quando uma pessoa faz o bem e com a intenção de chamar a atenção ou ser promovida, Deus nem considera essa obra boa que ela está fazendo como uma obra boa de fato, porque para Deus vale muito a intenção do coração, e como a intenção é ruim, Deus rejeita, Deus é justo e ponto final. Vamos ver mais algumas coisas também que são bem interessantes. É que quando a gente teme a Deus, o temor a Deus, ele abre os nossos olhos de forma que vivemos nossas vidas já tendo em vista o juízo vindouro. Como está escrito no Salmo 19, do verso 9 ao 11. A gente vê nesse Salmo, né, fala sobre temer a Deus, fala do temor do Senhor, né, e também fala dos juízos do Senhor. E diz que o temor e os juízos, eles admoestam o servo de Deus. E admoestar é abrir os olhos. Quando nós tememos a Deus, é como se a gente tivesse uma visão que vai lá para frente. É como se cada dia da nossa vida a gente vivesse já tendo em vista o juízo que há de vir. Porque um dia todo mundo vai prestar contas diante de Deus. E quando nós tememos a Deus, a gente sabe disso. A gente sabe que cada ação nossa vai ser pesada na balança de Deus. A gente sabe que a gente vai estar diante dele. E não é que isso nos traga peso, não é que isso nos deixe preocupado, nos deixe aflito, e também não é que isso nos oprima. Mas quando nós tememos a Deus, a gente tem sim a visão do juízo vindouro, mas isso faz também com que a gente se afaste do mal e a gente vive uma vida baseada na prevenção. Porque é melhor a gente temer hoje do que temer só naquele dia. Porque as pessoas que temerem só naquele dia, eles vão temer e já vão ser condenados. Mas agora, quando a gente teme agora, a gente vive uma vida na prevenção de uma condenação. A condenação não vai acontecer, porque eu já estou tendo em vista o juízo vindouro hoje. Então, aquilo que eu estou fazendo hoje, a vida que eu vivo hoje, vai ser uma vida que vai agradar a Ele. E no final das contas eu não vou ser rejeitado. No final das contas eu vou ser aceito. Eu vou ser bem recebido por Ele. Eu não vou enxergar o olhar de ira dele no dia do juízo, mas eu vou enxergar o olhar de amor, como quem diz, eu estava só te esperando, meu filho. Tu temia todos os dias da tua vida, tu vivia de modo agradável a mim. Entra no gozo do teu Senhor. E olha como é maravilhoso, então, a gente viver uma vida de temor a Deus, porque a gente tem os olhos abertos, já enxergando o juízo vindouro. E isso faz com que a gente viva de modo sóbrio e faz com que a gente esteja sempre atento e também com um senso de responsabilidade. Então, quando a gente teme a Deus, a gente jamais vai ser irresponsável em alguma coisa. A gente sempre vai pensar uma, duas, três, a gente vai, que nem o meu pastor sempre fala, a gente vai avaliar, pensar e depois agir. Por quê? Porque eu temo a Deus e eu sei que tudo aquilo que eu semeio, uma hora eu vou colher. Então, todas as nossas ações, elas vão gerar uma reação, geram consequências. Então, para que os frutos sejam bons, então eu preciso plantar coisa boa, sementes boas. E eu só consigo plantar sementes boas quando eu vivo uma vida de temor a Deus, uma vida de temor ao Senhor. E outra coisa também é que esse tipo de mentalidade nos traz sensatez e prudência em cada ação. E isso agrada muito a Deus. Deus se agrada de uma pessoa que vive uma vida baseada no temor a Ele. Deus se agrada disso. A gente vê no Salmo 33, verso 8 e 9, em Apocalipse 15, 4, a gente vê que o temor do Senhor é para a terra inteira. É para a terra inteira. É algo que Deus quer que toda a terra tenha isso, o temor a Ele.
E mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Infelizmente, alguns vão temer, como falei antes, só no final do jogo. Alguns vão temer só no fim do jogo. E se uma pessoa deixa para temer a Deus só no fim do jogo, infelizmente ela deixou para temer a Deus tarde demais. Por quê? Porque esse temor é um temor para condenação. Mas agora, quando eu temo hoje, é um temor a Deus para a vida eterna. E isso é maravilhoso, porque eu estou temendo hoje, caminhando para a vida. Mas quando eu não temo hoje, eu estou caminhando para a morte. E quando eu temo lá no final, eu temo para ser condenado. Então, Deus precisa ser temido, Deus deve ser temido, e um dos motivos é que só Deus sabe o fim do jogo. Ele, além de ter todo o domínio, todo o controle sobre o jogo, só ele sabe o fim do jogo. E a gente precisa temê-lo, porque a gente vê em Lucas 12, 4 e 5, que diz que a gente não tem que temer aquele que pode tirar só a vida do corpo, ou seja, homens, mas a gente tem que temer a Deus, que além de tirar a vida do corpo, ele pode lançar no inferno, ou seja, Deus tem o controle da nossa vida não só agora, mas no fim das contas ele também vai decidir. Obviamente a gente sabe que nós podemos escolher, a gente tem a escolha, a gente pode escolher temer hoje, se aproximar dele hoje. E sendo assim, a gente não precisa temer o nosso final, porque o nosso final vai ser glorioso. Mas agora, quando eu não dou importância para isso agora, infelizmente no final das contas vai haver essa pessoa vai ser descartada, ou seja, vai ser lançada no inferno, infelizmente, porque Deus não fez o inferno para o homem. A Bíblia mostra que Deus fez o inferno para o diabo e os seus demônios, mas infelizmente o homem acaba caminhando para lá porque vive uma vida sem temer a Deus e sem dar importância a Ele. Vamos para o terceiro ponto agora então, e o terceiro ponto é temor na vida social. O temor do Senhor ele também se manifesta no viver social, no convívio com as pessoas. Se a gente olhar para a palavra de Deus lá na lei, em Levítico, no capítulo 25, o versículo 17 e depois o versículo 35 e o 36, a gente vê que Deus ele não aceitava que o seu povo oprimisse os seus irmãos. Ou seja, muitos trabalhavam, era cultivando a terra, era com plantações. E o que poderia acontecer era, todos esses que trabalhavam, né, na agricultura, eles poderiam colocar preços altos, eles poderiam subir a tabela. Esses homens, né, podiam combinar de subir a tabela. Só que essa era uma forma de opressão para aqueles que não tinham muitas condições. E Deus abominava isso, Deus repreendeu eles já na lei. Deus disse que não era para eles fazer isso, não era para eles colocarem preços abusivos, colocarem preços altos, porque essa era uma forma de oprimir aqueles que não tinham muitas condições financeiras. Então, Deus não se agradava disso, e também Deus não se agradava quando um irmão devia para outro, e esse outro, né, oprimia o irmão que devia para ele, ficava subindo a dívida, aumentando os juros, né? Ou também ficava cobrando o tempo todo a ponto de tirar a paz desse irmão. Deus não se agradava disso. E a Bíblia diz que não era para oprimir o irmão, antes tema a Deus. Então, aqueles que faziam isso mostravam que não tinham temor do Senhor, mas aqueles que não oprimiam, né, que também não subiam, não colocavam preços altíssimos, eles mostravam que temiam a Deus. Então Deus não se agradava dessa opressão de irmão com irmão. Outra coisa interessante também é que Deus instruía todos aqueles irmãos que tinham melhores condições financeiras, né? Quando acontecia de um irmão estar em crise, estar em um momento de dificuldade, estar em um momento de escassez, né, de privações, esse irmão que tinha mais condições, ele precisava ajudar esse outro irmão, ele precisava ser hospitaleiro, precisava receber esse irmão
ou essa família na sua casa, para que lá na sua casa ele pudesse se alimentar direito, ele pudesse viver de modo digno, e depois que passasse aquele momento de dificuldade daquela pessoa, né, ou daquela família, eles poderiam ir embora, e quando eles fossem embora, aquele homem ou aquela família que recebeu a outra família que estava em aperto, eles não podiam cobrar nada. Eles não poderiam cobrar estadia, não poderiam cobrar aluguel, não poderiam cobrar a comida que eles acabaram comendo. Eles não deviam cobrar nada, porque Deus queria que isso fosse algo espontâneo e Deus queria que o seu povo fosse generoso para com seus irmãos. E Deus disse bem assim, ó, vocês não devem cobrar nada quando vocês despedirem esses homens ou despedirem essas famílias, porque vocês têm que lembrar que um dia vocês foram escravos no Egito e eu resgatei vocês. Eu tirei vocês de lá. Eu tirei vocês da escravidão e coloquei vocês numa terra que emana leite e mel. Coloquei vocês numa terra boa, numa terra frutífera. Então, pelo fato de vocês terem sido presenteados por mim mesmo sem merecer, da mesma forma vocês têm que ajudar aquele irmão sem cobrar nada dele, sem exigir nada dele. Da mesma forma que eu decidi presentear vocês, vocês também devem presentear os irmãos de vocês, recebendo e tratando eles bem. E a Bíblia mostra que isso também era temer a Deus. Olha que coisa extraordinária. Olha o que é a justiça de Deus e o que é a bondade dele. Nesse convívio social a gente vê que o temor, ele não se trata só da gente não praticar a injustiça, não se trata só da gente parar de fazer o que é errado, não se trata só da gente ser paralisado, trancar e não fazer o que é errado. Mas quando eu temo a Deus, o temor ele não funciona apenas como um freio, mas ele também me movimenta para fazer a coisa certa. O temor me movimenta para agir com justiça, o temor me movimenta para fazer o que é correto. E isso é maravilhoso. E dentro desse temor no convívio social, né, a gente vê que Jesus, quando conta algumas parábolas sobre o juízo vindouro, né, ele diz assim que no dia do juízo, ele vai colocar alguns à esquerda e outros à direita. E para aqueles que estão à sua direita, ele vai dizer, muito obrigado, porque eu estive nu e vocês me vestiram. Muito obrigado, porque eu estive preso e vocês foram me visitar. Muito obrigado, porque eu tive fome e vocês me alimentaram. Mas aí esses do lado direito vão perguntar, mas Senhor, quando que estivestes nu e nós te vestimos? Quando que o Senhor esteve preso e nós te visitamos? Quando que o Senhor estava com fome e a gente matou a fome do Senhor? Quando que a gente fez isso? Aí Jesus diz bem assim, ó, quando vocês fizeram com um desses pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. Quando vocês fizeram com os necessitados, vocês estavam fazendo para mim. E aí para os do lado esquerdo, ele diz que esses serão condenados, né? Esses foram condenados. Os da direita foram recebidos e iriam para o céu, mas os da esquerda, ele diz, eu estive nu, vocês não me vestiram, eu estive com fome, vocês não me alimentaram, eu estive preso, vocês não foram me visitar. Então vocês são condenados, apartai-vos de mim. E olha só que coisa interessante que a gente vê então nisso, é que a justiça de Deus, o juízo de Deus, ele não apenas condena o que faz errado, mas ele também condena o que não faz o certo. Então, não é apenas a prática do pecado que é pecado para Deus, mas também a omissão é pecado, porque a gente vê na palavra de Deus que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Está escrito na palavra de Deus. Então, não apenas a prática do erro é pecado, mas também a omissão do certo, a omissão de fazer o certo, também é pecado, também desagrada a Deus. Porque não basta apenas a gente ter as mãos puras, a gente precisa fazer algo de justiça com essas mãos. Não basta apenas eu deixar de olhar coisas erradas, eu preciso ter uma visão correta das coisas.
Não adianta só os meus pés não mais se apressarem para o mal. Agora os meus pés precisam me movimentar no caminho da justiça, eles precisam andar no caminho de Cristo. Eles precisam me levar a conquistar e fazer a coisa certa, realizar a vontade de Deus na terra. Então, porque Jesus disse bem assim, ó, toda árvore que não dá bom fruto será arrancada e lançada no fogo. Então, a gente percebe que não basta apenas nós não darmos frutos ruins. A gente precisa dar frutos bons. Ou seja, tem árvores que não dão frutos ruins, mas também não dão fruto nenhum. Mas se não dá fruto nenhum, também não serve. Precisa dar frutos bons. Somente serão aceitos, somente serão salvos aqueles que derem frutos bons. Se a gente não der fruto, se a gente der frutos maus, somos condenados. Se nós não darmos fruto nenhum, também seremos condenados. Então, isso potencializa ou enfatiza aquilo que nós vimos antes, que não basta só não praticar o errado, é necessário praticar o certo, porque a omissão do certo também é um erro. A omissão de fazer a coisa certa também é pecado. Isso também desagrada a Deus. Então, o temor não apenas me paralisa, mas o temor ele também me movimenta a fazer as coisas certas, a produzir bons frutos. Outra coisa interessante também dentro do temor é que em Tiago 1,27 diz que a religião verdadeira, pura, imaculada, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e também manter-se incontaminado do mundo. Mas eu quero olhar para a primeira parte ali que fala dos órfãos e das viúvas. Deus tem um olhar especial para com os desfavorecidos. Deus tem um olhar especial para as pessoas que precisavam da presença de um homem de Deus, da presença de um homem que possa prover, proteger e dar destino. E quando isso não acontece na vida de uma criança porque ela não tem um pai, quando isso não acontece na vida de uma mulher porque ela se tornou viúva, o esposo morreu, essa pessoa não é que ela não é uma coitada, mas Deus tem um olhar especial para ela. Deus tem um olhar especial para ela. E a gente vê em Provérbios, no provérbio de número 23, o verso 10 e 11, a Bíblia dá uma advertência para a gente ter cuidado, para a gente não entrar no campo dos órfãos. Ou seja, é para ter cuidado quando for se tratar com um órfão, ou seja, um desfavorecido, aquele que não tem os pais, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não brincar com os sentimentos daquela pessoa, para a gente não explorar aquela pessoa, não usar aquela pessoa, não tratar aquela pessoa como se ela fosse boba, porque Deus é o juiz deles. E a Bíblia diz, e Ele pleiteará a causa dessas pessoas contra nós. Então Deus cuida, Deus zela pelo órfão, Deus zela pela viúva. Na palavra de Deus chega a dizer que Deus falando para a viúva que o próprio Deus é o marido dela. Então, a gente vê que Deus tem um cuidado especial com essas pessoas. E essas pessoas precisam do nosso amparo, precisam receber algo de bom na nossa vida, precisa ter um cuidado especial. A gente vê em Deuteronômio, no capítulo 24, do versículo 17 ao 22, fala de pessoas que eram donas de terras, que tinham grandes plantações. E quando os funcionários desse dono de terra, eles iam colhendo os frutos, né? Quando eles iam passando no meio dos frutos, no meio das árvores, e eles iam colhendo, se eles olhassem para trás e eles vissem que deixaram alguns frutos para trás, eles não podiam voltar para pegar aqueles frutos. A Bíblia diz que eles tinham que seguir adiante e deixar aqueles frutos para trás, para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros pudessem se alimentar, para que os necessitados pudessem colher daquele fruto. E Deus ia continuar abençoando a obra das mãos do dono daquela terra. Olha
como Deus tem o cuidado com os desfavorecidos. E o nosso temor a Deus engloba cuidar também do próximo, engloba também termos a visão que Deus tem de se importar com as pessoas que precisam de assistência. E isso é muito importante. Então a gente vai parar por aqui. A aula que vem a gente dá seguimento, mas creio que a gente pôde aprender muitas coisas novas hoje e a gente vê que tem muitas coisas bem práticas, né, do nosso dia a dia e que a gente aprendeu hoje e que a gente deve também colocar em prática. Porque Tiago escreveu, não sede apenas ouvintes, mas praticantes. Então que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Um abraço, até a próxima aula.